Se você é uma mãe que está sobrecarregada, fica nesse vídeo, que esse vídeo foi feito para você. Olá pessoal, eu sou a Jéssica, esse é o IGG, eu tenho um filho de 1 ano e um filho de 4 anos e nesse canal eu falo um pouco sobre os desafios da maternidade. É o seguinte, eu tenho alguns pontos que eu queria discutir com vocês, algumas dicas, algumas reflexões, alguns desabafos. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre essas expectativas irrealistas que a gente põe na nossa maternidade. É a gente que põe, porque quem cria nossos filhos normalmente é a gente, né? Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente é você que cria os seus filhos. Então, quem põe a expectativa é você. Isso é uma coisa ótima, porque se você pôs, você pode tirar a expectativa e voltar um pouco para a realidade. Eu acho que a sociedade é um pouco, assim, nervosa, né? Assim, um pouco exigente com as mães. Principalmente hoje em dia, onde as mães precisam trabalhar, cuidar dos filhos, arrumar casa, enfim, toda a lista. E quem determina o que você faz e o que você deve fazer é você mesma, tá? Impor seus limites, pra mim, é um grande desafio da maternidade, mas é necessário pra vida e pra saúde da sua família. E a sua própria saúde, é claro. Então, alguns pontos que eu queria discutir com vocês é que você não vai conseguir trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, tá? Então, você não vai conseguir trabalhar fora e ser mãe o tempo todo perfeita, disponível emocionalmente para o seu filho. Você precisa de tempo de descanso e tempo para você. Isso para mim é um desafio, principalmente no começo, quando sua criança não dorme e que você não tem um respiro para descansar. Outra coisa que você precisa pensar é que você vai cometer erros na criação dos seus filhos. E criação de filhos é uma coisa maravilhosa, porque normalmente a mesma situação vai se repetir 1000 vezes e você tem 1000 possibilidades de mudar. Isso é maravilhoso. Não acontece em muitos aspectos da vida, né? No trabalho, normalmente, quando a gente faz um grande erro, depois a gente não tem muitas oportunidades para mudar. Mas a maternidade tem. Então, se você gritou com seu filho, pense sobre isso e como você pode melhorar da próxima vez para não precisar gritar com ele. Se você bateu no seu filho, pense como você pode fazer diferente. Se você agiu de uma forma, sei lá, meio tóxica, acontece, chantagem emocional, pense como fazer diferente, porque a situação vai se apresentar de novo e você sempre pode melhorar. E o que determina que você é uma boa mãe é o quanto você se preocupa com a educação dos seus filhos, tá? Não é a sua quantidade de erro ou acerto, é o quanto você se desenvolve junto com o seu filho. Outro mito que você precisa se desvincular é que seu filho não é perfeito. E que principalmente seu filho não precisa ser perfeito, tá? Não deixe os outros exigirem uma coisa que ele não precisa ser, nem ele nem você. E a minha dica para você não cair na armadilha de criar seus filhos para uma expectativa do outro. Então, por exemplo, punir o seu filho porque ele, sei lá, se sujou de guache, só porque o seu, sei lá, sua sogra acha que isso não deve se fazer, quando você não vê nada de errado eles pintando de guache, para você não cair nessa armadilha, o que eu te aconselho é agora definir quais são os limites que você quer pro seu filho. E a partir daí, você deixar ou não deixar ele fazer as coisas dentro desses limites. Próxima dica é que você precisa priorizar o bem-estar da sua família, tá? Não é do vizinho, do cara da padaria ou das mães da escola, é da sua família. Você precisa fazer o que funciona na sua rotina com o seu parceiro, sua parceira e com os seus filhos. Não existe família que esteja bem se você não está bem. Se seu casamento não está bem. Não tem como. Você precisa dar exemplo pro seu filho. Então você precisa se desenvolver como pessoa. Você precisa estar bem. E dedicar um tempo para isso. Dedicar um tempo pro seu relacionamento. O que é extremamente difícil, desafiador. Precisa de... Não estou falando que é fácil, mas você precisa ter isso em mente. Porque o que você pode dar de mais precioso para os seus filhos é o exemplo de um bom casamento. É o exemplo de uma pessoa que se respeita. Pense nisso com carinho. A próxima dica, já fiz um vídeo sobre isso, é rede de apoio. Se você não tem, desenvolva, se vira, saia desse sofá e vá conversar com alguém na rua.
vai conversar com as mães da creche, da mãe da escola, vai fazer amigos, vai se esforçar, vai chamar a criança para vir na sua casa, assim as outras mães também chamam a sua criança para ir na delas. Desenvolva uma rede de apoio que você pode contar e que você pode deixar seu filho para você descansar. Isso vai ajudar o seu filho a desenvolver amizades e vai ajudar você a pensar um pouco mais em você e se cuidar como pessoa. Você é um ser humano. Olha pra mim. E por último, você precisa desenvolver um cuidado e uma compaixão, tá ok? Você tá fazendo o seu melhor. O que você está fazendo é grandioso. Você está criando um filho da melhor forma possível para uma sociedade, tá ok? É grandioso o que você está fazendo. É mais importante do que muitas outras coisas, do que muitos trabalhos. Você está criando uma pessoa. Se você fizer isso muito errado, pode dar muito errado para a sociedade. Mas você está tentando fazer isso certo, principalmente se você está nesse canal. Então, se ame, tenha uma compaixão. Se você cometeu erros, você sempre pode mudar. E cometer erros e melhorar também é um exemplo para o seu filho, porque quando ele comete erros, ele sabe que ele pode melhorar. Você sempre pode questionar, sem ficar se machucando, tá ok? Como eu posso fazer melhor? Não é, meu Deus, que trauma eu causei no meu filho. Não, como eu posso fazer melhor da próxima vez? Então é isso, mamães e papais. Põe aqui sua experiência, se você tem alguma experiência em relação a isso. Grande beijo e até a próxima.